Oi, pessoal. Eu me chamo Andressa, tenho 26 anos. Tenho um filho de 9 meses. Sou casada há 2 anos. Meu esposo se chama Anderson e meu filho se chama Miguel. Meu esposo tem 29 anos. Hoje eu quero falar sobre hipotireoidismo congênita. É a doença que o meu filho tem. Eu descobri essa doença pelo teste do pezinho dele. Eu vim pra casa, aí eu fui no posto, porque faz uma triagem com a gente no posto. Aí lá no posto a gente faz o teste do pezinho. Fizemos, depois de uma semana, a gente do posto veio aqui em casa conversar comigo, falando que eu tinha que ir lá no Rio, na PAI, não sei se vocês conhecem. Lá trata todas as doenças que o SUS, que é liberado no SUS, do teste do pezinho. E lá trata também a hipotireoidismo congênita. E no teste do pezinho do meu filho, deu que ele tem hipotireoidismo. Chegando lá, a gente tivemos que fazer um exame de sangue. Ele tinha, na época, uns 20 dias, nem 20 dias de nascido, ele tinha 15 dias, ele era bem novinho mesmo. E pra mim foi terrível, né? Porque a gente descobre a doença, a gente não sabe o que é essa doença, o que ela pode causar. E a gente veio aqui em casa, ela não me explicou o que era a doença, nada. Então a gente já logo abre o Google, né? Bota lá a doença e aparece, tipo assim, coisas terríveis. Mas essas coisas terríveis só acontecem se você não tratar a criança. E descobri que ele tinha essa doença. Aí chegando lá, a atendente explicou pra mim, pra minha mãe, o que era essa doença. E essa doença é uma doença congênita hereditária. O que é hereditário? É essa doença, alguém da nossa família, tanto da família do meu esposo quanto da família minha, que tem essa doença e que ativou no meu filho. E essa doença não tem cura. Não tem cura. Ela não tem cura. E essa doença causa vários problemas na criança. Vou citar algumas coisas que pode causar se você não tratar o seu filho que tem hipotireoidismo congênita. Primeira coisa, a criança tem prisão de ventre, tem retardo mental. Se você não tratar teu filho pode ter retardo mental. Tanto retardo mental quanto os dentes da criança demorar a nascer, como o crescimento, tanto a criança crescer também pode demorar a crescer. Lá na PAI, a gente passou numa assistente social e ela explicou para mim e meu esposo que tem mães que não tratam os filhos. E assim, eu procurei na internet pessoas que falam sobre isso, eu não achei. Aí eu pensei assim, vou falar sobre o relato do meu filho, que eu acho que isso é importante, porque é uma doença que aparentemente não é nada demais. Mas se não tratar, a criança pode não crescer. E lá na PAI, a assistente social explicou pra gente que tinha uma criança que tinha 10 anos. 10 anos de idade. Você sabe, 10 anos de idade é uma criança grande, que faz tudo que uma criança de 10 anos faz, bagunça, tudo. Só que ela tinha a mentalidade de uma criança de 5 anos. A mentalidade dela de uma criança de 5 anos. Ela era pequenininha, parecia que ela era bem pequenininha, criança ainda. E pelo fato dos pais não ter tratado a doença dela. Entendeu? Então é muito importante vocês que têm um filho que tem hipotireoidismo, cara, tratem os seus filhos do seu filho direito. Dá o remédiozinho que o médico passou, faz tudo direitinho que o médico pede, só por causa de quê? Porque ele vai crescer uma criança normal. Meu filho, graças a Deus, ele não tem sintoma nenhum da doença, nenhum. Quando eu descobri a doença, o único sintomas que ele tinha era o frio, porque a criança que tem hipotireoidismo recém-nascido sente muito frio. Ela dorme muito, dorme o tempo inteiro. E tem constipação. Constipação é prisão de ventre. São só essas três coisas que meu filho teve no início. E são essas 3 coisas que ele teve. Só que não tem só isso. Vou ler algumas coisas que acontecem se a criança não é tratada.
Porque se a criança for tratada, não tem problema nenhum. Portanto, que o relato é que 10% das crianças, dos bebês que têm esses sintomas, que são os bebês que não são tratados, que é hipotonia muscular, que são músculos flácidos, aumento do volume da língua, hérnia umbilical, desenvolvimento ósseo comprometido, dificuldade respiratória, batimentos cardíacos mais lentos, anemia, sonolência excessiva, dificuldade na alimentação, atraso na primeira dentição, pele seca e sem elasticidade, retardo mental, atraso neuronal e psicomotor. Psicomotor é crescimento, desenvolvimento de andar, de mexer o bracinho, todas essas coisinhas assim que uma criança normal faz. Se não é tratado o hipotireoidismo, isso diminui muito. A criança, tipo assim, demora muito mais a desenvolver. E a constipação, que é a prisão de ventre, como eu falei. Meu filho teve a constipação, que foi a prisão de ventre, sonolência excessiva. A anemia ele não teve dificuldade. Sonolência excessiva. Assim, pela lista deles foi só isso, mas tem também a questão de dormir excessivamente. Eu já falei, acho que já falei isso. Mas a questão também da constipação. Ai, gente, desculpa, me perdi. É muita coisa pra falar. Meu filho teve o frio, questão do frio, a questão de dormir excessivamente. Ele demorou a ganhar peso porque quando a criança não está fazendo tratamento, a criança demora um pouco mais a ganhar peso do que o normal. Porque a tireoide é um hormônio que ajuda o nosso organismo a funcionar melhor, entendeu? Então, e a tireoide, ela tem várias funções no nosso organismo. Então, pelo fato de não funcionar bem, ela acaba dando vários probleminhas, como esses que eu te falei. A questão do teste do pezinho. O teste do pezinho é muito importante, mães, que vocês façam esse teste do pezinho na primeira semana de vida do recém-nascido. Porque nessa primeira semana de vida do recém-nascido que dá para descobrir qual é o grau que a criança tem. Porque esses tireoides são vários graus. Tem crianças que... Meu filho, o grau dele, quando o primeiro exame que ele fez, deu 50. Então não é um grau muito alto. Mas tem criança que dá 100, 150, entendeu? Tem crianças que dá muito alto. Então é muito... Tem que fazer logo nessa primeira semana para poder ser tratado logo. Porque quanto mais cedo tratar, menos problemas a criança vai ter. E a criança vai ficar normal mesmo. Depois eu vou até mostrar uma foto do meu neném pra vocês. Agora ele tá dormindo, lá no bercinho dormindo. Mas depois eu vou mostrar uma foto deles pra vocês. E meu filho, ele toma, questão do remédio. Ele toma esse remédio aqui. Não sei se vocês vão ver. Calma aí. Não sei se vai dar pra ver, porque esse meu telefone, sabe, é uma benção. Mas eu vou deixar o nome aí aqui embaixo. Mas em nome de Jesus, não é pra comprar não, gente. É só se o médico passar pra vocês. Esse remédio, ele toma todo dia de manhã. Eu dou pra ele 9 horas da manhã. Porque ele acorda muito cedo. E ele acorda já queima madeira. E o que eu faço? Ele acorda, dou uma madeira dele. Aí ele fica esse tempo todo sem comer nada. Fica umas 2 horas mais ou menos sem se alimentar, porque é o tempo que ele tem que ficar. Ele tem que ficar de jejum 2 horas. Aí eu dou o comprimido a ele. Eu não dou, porque esse remédio é um comprimido. O que a médica me explicou pra mim? Que eu tenho que pegar, botar uma gotinha de água, apertar o comprimido, virar tipo uma pastinha. Ou então deixar granuladinho mesmo, porque eles bebem. Isso aí não tem problema nenhum. E dá pra ele. E depois de eu dar o remédio, ele tem que ficar mais 1 hora sem se alimentar, sem comer nada. Então eu dou o remédio 9 horas, eu só vou dar alguma coisa para ele comer às 10 horas da manhã. Entendeu? Porque ele tem que ter esse período para o remédio fazer efeito no organismo dele. E o que acontece? Essa doença, ela não tem cura. Não tem cura.
Uma coisa que o médico explicou pra mim, meu esposo, que o do meu filho, talvez ele não tenha essa doença. Talvez que ele quando ele nascer, quando ele estava na minha barriga, pode ter acontecido alguma coisa. Ele falou que talvez eu possa ter tido tireoide, problema na tireoide na gestação, que fez com que a dele alterasse. E que ele vai continuar fazendo tratamento até 3 anos. Só que a causa mesmo, nós só vamos saber quando ele tiver 3 anos, que vai poder fazer o exame para poder saber realmente a causa do que aconteceu com a tireoide dele. E, gente, meu filho, graças a Deus, é saudável. Ó, ele tem 9 meses, já tem 2 dentes, tá nascendo 4 dentes agora. Ele tá engateando, engateia tudo, sobe nas coisas, faz uma bagunça. Nem parece que ele tem doença, parece que ele não tem nada, parece que é uma criança saudável. Pra mim, meu filho é uma criança saudável, normal. Então, aconselho a todas as mães que os filhos têm essa doença, fiquem tranquilas. Graças a Deus, essa doença é a menos perigosa que tem. É a menos perigosa em questão dessas outras que eu falei. Essas outras são doenças muito mais sérias, muito mais graves. Tem uma doença que, se eu não me engano, é a anemia falciforme. A criança tem que ir lá, se eu não me engano, não sei se é todo mês ou toda semana, tomar sangue, entendeu? Então, essa doença é a mais tranquila, graças a Deus. Então, cuidem dos seus filhos, dá o remédio direitinho. O que médico passar pra vocês, vocês façam, porque quanto mais cedo ser tratado dessa doença, menos problemas vai aparecer na vida do teu filho. Então, façam isso, porque é muito importante seu filho crescer saudável, crescer uma criança normal. Porque, gente, uma coisa que, assim, eu sofri muito quando eu era adolescente. Até hoje, assim, eu sofro com preconceito. O preconceito das pessoas é horrível. Horrível. As pessoas são muito preconceituosas. Muito. Eu acho muito feio isso. As pessoas têm que ter mais amor ao próximo. A pessoa pode ser obesa, a pessoa pode ser magra, a pessoa pode ser o que for. A gente não tem que julgar ninguém, não tem que criticar ninguém. Pelo contrário. De vez de criticar, dá uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Porque é muito fácil, irmão. Gente, a gente criticar uma pessoa. É fácil demais a gente criticar os outros. Mas a gente não sabe o que tá passando aqui, ó, dentro dela. Então, é muito mais bonito a gente pegar e tratar nossos filhos, cuidar deles, porque para ele no futuro, imagina uma criança com retardo mental. Eu sei que, tipo assim, poxa, os outros vai ficar criticando, cara. Eu acho isso ridículo. Pra mim, cara, eu olho uma criança quando tá com algum problema, tipo assim, parece que me dá mais um assim, não assim. Eu olho pra criança não com questão de coitadinha, não, mas me dá uma coisa, uma alegria. Porque, cara, a criança tá ali viva. A gente tem que agradecer por isso, por ela tá ali viva, tá bem. Mesmo que tenha que tomar remédio, mas ela tá ali bem com você, entendeu? Então, é muito complicado. As pessoas não pensam nisso. Então, vamos ter mais amor, amar mais os próximos, amar mais as pessoas, amar qualquer pessoa, porque todos nós somos iguais. Uma coisa que às vezes eu converso muito com meu esposo é uma coisa muito engraçada. Por dentro do nosso corpo, todos nós somos iguais. A única coisa que diferencia a gente é a nossa aparência por fora. A única coisa que diferencia a gente é a nossa aparência. O formato do rosto, o corpo, é a única coisa. Mas todos nós, por dentro, temos... Todo mundo tem coração, todo mundo tem todos os órgãos, todo mundo tem tudo, entendeu? Por dentro. Todo mundo é igual por dentro. Então a gente não tem que fazer diferença de pessoa. A gente, pelo contrário, a gente tem que abraçar o próximo, abraçar as pessoas que nos rodeiam, sejam elas com qualquer coisa, com qualquer problema, qualquer doença, entendeu? Temos que, tipo assim, hoje tá com esse negócio do coronavírus, então a gente tem que se cuidar, nos proteger, usar máscara, se cuidar sim, sabe por causa de quê, gente? Porque se a gente não se cuidar, a gente pode morrer com esse vírus. E esse vírus, muitas pessoas não estão levando a sério. Fazem festa, andam na rua, e as pessoas têm que levar um pouco mais a sério sobre isso. Porque isso é muito sério. Gente, eu agradeço a todo mundo que vão ver meu vídeo, né? Porque eu não sei quantas pessoas vão ver, mas agradeço a cada um de vocês. Um grande beijo. Tchau!